E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já vou iniciar o vídeo aí pedindo o likezinho, compartilhar aí, porque essa informação hoje aqui, ela é legal e acho que pouca gente vai saber do conteúdo do vídeo hoje, como está no título. Bom, o vídeo de hoje é sobre a adaptação do pistão do Civic SI, do motor K20, né, 2.0 aí, mais especificamente o K2003, que corresponde ao motor do Civic SI que veio para o Brasil. Isso conforme referência do site Carros na Web, né, a ficha técnica do motor do Civic SI. Hoje nós vamos falar do porquê, como fazer essa adaptação. Bom, primeiro eu vou explicar o porquê. Vou mostrar aqui que vai ficar bastante claro, né? Para quem já sabe do assunto, para quem já conhece alguma coisa disso, já percebeu que o pistão do Civic SI, que é esse daqui, ele tem um domo, né? Esse pistão original, ele é usado, comprei de um rapaz que tirou para poder forjar o carro dele. Não é fácil de achar esses pistões para comprar, né? E esses aqui estão em excelente estado, dentro da medida. E ele tem um domo. O Civic, o C20XE, que é esse pistão aqui, ele tem uma concavidade. O que significa colocar um domo no pistão? Significa reduzir o volume da câmara de compressão, aumentando assim a taxa de compressão do motor, né? A taxa de compressão, explicando de uma forma bem simples, porque eu não sou nenhum especialista na área, nem professor no assunto, é quantas vezes você comprime o volume total do motor, né? Então, no caso aqui, o C20XE, né? Ele tem um volume total, considerando que ele é um motor 2.0 por cilindro de aproximadamente 544 cilindradas, né? Por que 544, sendo que o motor é 2.0? Porque tem o deslocamento total, né? Que são as 500 cilindradas, correspondente a movimento de subida e descida, né, o curso do virabrequim, o diâmetro do pistão, isso dá o volume aí aproximado de 499,9 cilindradas aí, mais o volume da câmara de combustão, né, onde vão ali as válvulas, a vela de ignição, de 43 cc e o volume da junta, certo? Então, quando eu falo que o motor do C20XE originalmente tem uma taxa de compressão de 10,5 para 1, significa que esse volume de 544 cc aproximadamente foi comprimido 10 vezes e meia. Isso que é a taxa de compressão do motor. Ele é uma razão, né? Uma razão matemática, uma divisão. Os matemáticos aí de plantão não me critiquem, porque eu também não sou matemático e nem sou bom em matemática. Mas vamos lá. Bom, para saber se eu vou conseguir aumentar a taxa de compressão do motor, primeiro eu preciso saber se eu vou conseguir reduzir esse volume inicial de 544 cc para um número menor, né? E é engraçado que nesses motores, às vezes a gente acha que é fácil aumentar a taxa de compressão, ou seja, dividir mais vezes ainda, mas não é fácil. Não é fácil. É uma situação muito específica e o achômetro, o chutômetro não funciona. Por que eu vou falar que não funciona? Porque muitas pessoas que querem aumentar a taxa de compressão desse motor, e como eu disponho de um capital financeiro reduzido para poder fazer esse tipo de coisa, tendem a usar pistões de Monza. Eu não tenho um aqui, pistão de Monza álcool. Ele tem um domezinho, né? Quem quiser pesquisar aí no Google vai ver que o pistão
de Monza álcool, ele não tem essas cavas, não tem esse rebaixo, ele é totalmente plano e tem um pequeno dome aqui. Isso ajuda a subir a taxa de compressão? Sim. Porém, o que ocorre aqui é o seguinte. O pistão do Monza, a álcool, ele tem um dome com um volume de 2,9 cc, ou 2,9 mililitros. Aí. O que significa isso? Ele não vai conseguir aumentar a taxa de compressão na minha necessidade. Por quê? Eu vou ter que fazer cavas nos pistões, ou seja, eu vou aumentar um pouquinho ainda o volume, porque a cava também, querendo ou não, ela conta como volume total, né? E vou chegar numa razão de compressão aí de 11,44 para 1. Enquanto aqui no pistão do Civic SI, ele tem um volume nesse dome aqui, considerando as cavas, ele tem um volume de 5 cc, ou 5 mililitros aí. Isso, no final das contas, vai me dar uma taxa de 11,91. Aí você fala, Henrique, mas a diferença é pouco e tal. Mas considerando um carro aspirado, cada pelo que você puder movimentar nesse sentido é significativo, né? Então, não é só isso que o pistão do Civic SI tem. Se vocês forem reparar aqui, ó, ele já não tem essa saia toda que tem o pistão do C20Z, que o do Monza também teria. Então isso significa um menor arrasto dentro do motor. Mais uma vez, carro aspirado, cada pelo de potência conta, né? Tem gente que compra uns pistões forjados, acho que a Vosner tem. Não sei como é que é, mas eu sei que na ficha técnica dos pistões é um pistão para chegar a 12 de taxa, então aqui está aproximado, considerando o preço de um pistão forjado para esses GM, né? E o preço desses aqui, então, pelo menos o que eu adquiri, esse aqui. Então é isso aí, o motivo é esse. Agora vamos falar de questões, de particularidades nessa adaptação. Bom, primeira questão que eu tenho que levar em consideração é o diâmetro desse pistão. O Civic SI, a camisa do cilindro, né, ela tem o mesmo diâmetro do C20XE, 86 milímetros. Então o pistão ele tem uma medida aproximada aqui, um centésimo, 2 de diferença, mas isso é relativo à folga do pistão. Então, ok, esse ponto está ok. Outro ponto, ok, a altura de compressão. Eu não anotei aqui, mas eu já medi. A altura de compressão é exatamente a mesma, né, que a altura do deck, que é essa altura até o centro do pino, né, de cada um deles. É exatamente a mesma. Outra vantagem aqui em relação ao pistão do C20Z ao Civic SI, que se for observar aqui, é nítido que os anéis são mais finos, né? Os anéis são mais finos, menos arrasto no pistão, na camisa do cilindro. E a canaleta, a famosa canaleta dos motores Chevrolet, né? A do Civic SI também, ela é bem mais grossa. Bem mais grossa. Então significa mais material aí para poder absorver calor, né? Enquanto mais fino, menos ele vai acumular calor aqui. Então, um raciocínio bem chulo, vamos dizer assim, né? Bom, questões relativas à adaptação. Tem adaptação sim. Essa aqui é a biela, né? Do C20XZ, uma biela bem mais parruda aí que as bielas dos motores nacionais, né? O que é a adaptação aqui no caso? Se vocês forem observar, vou pegar o paquímetro aqui,
para mostrar isso de forma mais fácil. Esse pino de pistão aqui é o pino do pistão do Civic. Você vê, ele é até menor, né? Menor, e pegando na mão aqui é mais leve. Uma pena que eu não tenho uma balança de precisão aqui para poder mostrar. Aqui também, bem mais leve esse aqui. Mais uma vez, ponto para o pistão do Civic. Esse aqui é o pino do pistão do C20XZ. 20,91 milímetros, certo? Esse é o pino do pistão do Civic SI, 21,92 milímetros. Qual que é a adaptação aqui? Já tá fácil aí de descobrir para quem já pensou, é relativa à bucha. Vou colocar de uma forma mais ajeitada aqui para poder medir. Meio complicado aqui, mas deixa eu ver como é que eu vou fazer para poder medir isso aqui. Gente, vídeo amador é assim mesmo. Vou zerar o paquímetro. Bom, não deu certo. Bom, vamos continuar aqui, porque agora acredito que vai dar certo. Eu testei mais ou menos aqui. Dá para ver a medida aí? 20,89. Ou seja, eu vou ter que embuchar essa biela aqui para um pino de 22 milímetros. A adaptação é basicamente esta, tá? Que tem que fazer. Isso aqui tem um preço razoável, mas vai valer a pena aí segundo minhas expectativas. Eu acredito que eu vou conseguir passar dessa taxa de compressão de 11,9 aí, porque eu vou dar uma rebaixadinha de leve no cabeçote. Então eu acredito que deve chegar aí nos seus 12,5 para 1, né? Um ponto importante da questão da adaptação é a posição de montagem do pistão. Aqui não está dando para ver, mas aqui tem uma seta indicando para lá. O correto de montar esse pistão, considerando olhando à frente do carro, seria que esse pistão ficasse nessa seta apontando para lá. Considerando o K20, essa seta estaria apontando para lá. Ou seja, aqui ela está apontando... a seta estaria apontando para cá também. Todos dois estariam apontando para a polia do virabrequim, né, em direção ao cilindro número 1. Qual que é o problema disso? A disposição do Civic SI, do K20, em relação ao C20XZ, de entrada de ar e saída, ou seja, admissão e escapamento, ela é ao inverso do C20XZ. Para quem não sabe, o pino do pistão, ele não é no centro, ele é excêntrico. É uma medida pequena, mas vocês podem observar que aqui tem um espaço maior do que aqui, em relação ao centro. Essa medida ela é referente a uma compensação de ângulo aí, em relação ao movimento do virabrequim. O que significa isso? Quando eu vi essa ideia não partiu de mim, eu não estou inovando aqui, já tem uma pessoa que já fez. Quando eu vi o cara que fez, eu vi a foto que ele mandou do pistão montado, eu vi que ele cometeu um erro. Ele montou esse pistão com a seta virada para a embreagem do carro, em direção ao quarto cilindro. Qual que é o problema disso? Ele está deslocando esse pino
para a direção contrária do trabalho do motor. Isso pode implicar inclusive em quebra de motores. Eu entendo por que ele fez isso, pela questão da disposição das cavas das válvulas. Aqui seria o lugar da válvula de admissão do C20XZ. Né? Lembrando que lá o cara fez uma adaptação no cabeçote nacional, um X20XEV. E aqui seria de escape, certo? Só que no Civic SI, a admissão fica na frente, ao inverso do C20XZ. Esse seria um problema, em teoria. Mas por que não é o problema? Porque se a gente for medir aqui as cavas das válvulas de admissão do C20XZ, dá para perceber que elas são numa medida bem tosca aqui, ó. Tem uma diferença de mais de 2 milímetros aí, né? Quase 2 milímetros aí. E a profundidade delas também é um pouco diferente, né? Aqui tenho mais ou menos 2 milímetros de profundidade, aqui eu tenho quase 4 milímetros aí, pouco mais de 4 milímetros. Então não vai ter problema eu montar na mesma direção, sem problema nenhum. Considerando que são cavas muito rasas, então isso aqui não vai sequer chegar perto do pistão, no movimento aí do motor. Uma nuance que eu esqueci de mencionar é a questão, mais uma vez, a questão da biela. Eu vou ter que fazer um desbaste aqui. Essa biela é bem grossa, né? Nesse ponto aqui. Porém, ela entra com folga aqui, tranquilamente. Aqui ela já não entra, já entra justa. Isso é um desbastezinho, vou ter que dar uma conificada nela aqui. Conificar, nem sei se existe esse termo, mas ela vai ter que se tornar cônica ali para poder entrar. Bom, o C20XE tem uma válvula de aproximadamente 33 milímetros aí na admissão e quase 29 aí no escapamento. O K20 tem uma válvula de admissão de acho que 35 milímetros na admissão e 30 no escapamento. Então tem uma diferençazinha, mas essa diferença em relação às cavas aqui nada vão influenciar, né? Pistão aqui, pino flutuante, sem novidade, né? Então é isso aí, gente. Quem assistiu até aqui, obrigado pelo prestígio aí, dá um like, compartilha se quiser. Mais uma vez aí eu mostrando como eu estou fazendo as adaptações e obviamente se der certo eu vou mostrar que deu certo, se der errado eu vou mostrar que deu errado, e independente de qualquer coisa aí, meu carro é meu laboratório, é meu hobby. Laboratório a gente testa, se der errado a gente pega e faz de novo, sem problema nenhum. Gasta dia, gasta, mas todo hobby é caro e faz parte. Beleza? Um abraço a todos aí. Desculpe aí o amadorismo no vídeo, mas são as condições que eu tenho para mostrar para vocês. Mais uma vez, obrigado pelo prestígio. Dá um like aí e considere se inscrever aí. Beleza? Um abraço!